Na semana passada nós mostramos-lhe aqui no programa, no Ecos e Factos, como é óbvio, no cenário anterior, nós mostramos-lhe uma cena terrível que marcou negativamente a sociedade angolana e não só naquela semana. Uma menina que agrediu violentamente uma outra rapariga, colegas, por sinal, da mesma escola, com 8 bofetadas. Bom, a direção da escola reuniu para se encontrar uma solução. Qual seria a resposta ideal para este caso? Já saiu o veredito, a direção da escola já se pronunciou, a menina ficará suspensa por 15 dias. Para além disso, ela vai ter que fazer trabalhos sociais que vão ser supervisionados pela Direção Provincial da Ação Social, Família e Igualdade do Género. Retiraram-lhe o telemóvel, fica sem telemóvel, e também terá apoio psicológico, que é mais importante. Agora, aquela menina foi agredida e não reagiu por carga d'água. Ela não reagiu porque a agressora não estava sozinha. Estava com uma trupe. Isso é perturbador. Isso é mesmo perturbador. Atenção. Estamos em presença de um comportamento pré-delinquente. E então, ela, inibida pela presença das amigas da agressora, aceitou os golpes no rosto. E as amigas que estavam presentes e não moveram um dedo para proteger a outra, também vão ser penalizadas. Vamos ouvir então a declaração do encontro que reuniu os encarregados e a direção da escola. Roda o facto. A primeira medida a aplicar à aluna em causa é a suspensão, num período de 15 dias, trabalho social com apoio do Gabinete da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero até ao final do ano letivo. E neste ponto do trabalho social, para além da superintendência que poderemos ter do Gabinete da Ação Social, nós teremos também uma parte interna que será aplicada à menor. Apoio psicológico clínico obrigatório, com a apresentação de relatórios periódicos ao nosso Gabinete de Psicologia e Educação Especial. A apreensão do telemóvel por um período de 6 meses. Queremos também sublinhar que, apesar de termos protagonistas nesta situação toda, nós temos outras crianças envolvidas no momento da agressão. Estamos a falar de crianças que gravaram, de crianças que estiveram inertes, não é? Ou impotentes, assim podemos considerar, na atitude que podiam ter tido, não é? De proteger a sua colega. Entretanto, para essas crianças também serão aplicadas medidas disciplinares. Bom, ouvimos agora este comunicado da direção, podemos perceber que estavam outras pessoas. E uma das pessoas que estava presente, o que fez? Filmou. Isso tem sido um comportamento, vamos falar um bocadinho, talvez depois do apontamento que temos, que está a ser preparado pela Rosalbina a partir de Benguela. Hoje a nossa sociedade tem um problema grave. Estamos em presença de uma catástrofe, um acidente, telemóveis. Ninguém vai socorrer. Por isso é que estas meninas vão ser penalizadas também. Porque nós devemos sim ajudar. Então temos a Rosalbino, vamos ter a Rosalbino a partir de Benguela. Rosa, cai à tarde sobre a cidade das Acácias Rubras. Mais detalhes relativamente a este caso da menina famosíssima das bofetadas. É contigo agora, Rosa.
Boa tarde, Mari. Boa tarde extensivamente aos nossos telespectadores. Realmente já estamos ao fim do dia e vamos, como disseste, ter um convidado aqui para o Ecos e Factos. Trata-se do jurista José Faria, que nos vai fazer os esclarecimentos que se impõem segundo o Código Penal, tendo em conta que, apesar da gravidade da situação, as duas são ainda menores, nenhuma delas tem 16 anos, ou seja, a agressora, apesar do que fez, tem apenas 15 anos e são as duas inimputáveis. Vamos saber aqui do Dr. José Faria. Boa tarde, obrigado por aceder ao nosso convite. Doutor, como disse há bocado, tratando-se de duas imputáveis meninas com idades inferiores a 16 anos, como é que esta situação devia ter sido tratada? De que proteção elas gozam? Muito bem, são duas menores e o nosso Código Penal estabelece a maioridade penal para aqueles cidadãos com idade superior a 16 anos. No caso concreto, as duas meninas envolvidas na situação, elas têm idade compreendida menor a 16 anos. Nesse aspecto, não recai, inclusive, à agressora algum tipo de responsabilidade criminal, porque ela é de facto inimputável, ou seja, não se pode imputar aqui algum tipo de procedimento criminal em relação à sua idade, ou seja, ela não pode responder criminalmente por conta da sua idade. O que se deve fazer aqui, e parece-me que a Procuradoria-Geral da República, a nível de Benguela, já o fez, é despoletar um processo de prevenção e averiguação e proteção social que deve correr no tribunal, concretamente na sala de família, para se poder averiguar e apurar as eventuais responsabilidades no âmbito civil e nunca no âmbito penal para a respectiva menor que praticou a ação. Porém, se eventualmente deste processo de averiguação surgir questões de natureza penal que são imputáveis a pessoas com alguma responsabilidade penal, pessoas imputáveis, no caso aquelas pessoas com maioridade, dos quais pode recair um processo criminal, nesta altura o processo poderá seguir a sua tramitação normal. Ou seja, neste momento é impossível aplicar algum tipo de procedimento criminal à menor que praticou a referida ação. Também é importante salientar que o objetivo, uma das finalidades da pena é precisamente a prevenção geral e a prevenção especial. No caso da menor que praticou a ação, não lhe pode ser levada para as barras do tribunal no âmbito do processo criminal, porque senão nunca se poderia atingir aquilo que são os fins da pena, que é a prevenção especial no caso dela. Porque como é que vai se ressocializar uma menor que se encontra numa situação desta natureza usando o procedimento criminal? Porque os comandos do processo penal são muito rígidos e não são compatíveis para os menores, daí a razão do legislador, no seu artigo 17 do nosso Código Penal, afastar a responsabilidade criminal para os menores de 16 anos de idade. Daí a necessidade da escola ter aplicado apenas medidas disciplinares, com recurso à Direção Provincial da Ação da Família e Promoção da Mulher, Igualdade de Género, e também à Direção Provincial da Educação. Obviamente, no âmbito administrativo, no que toca à escola, a escola pode aplicar as medidas cabíveis, desde as sanções muito mais graves, administrativas, no caso de suspensão, ou eventualmente até de expulsão, em função daquilo que reza o regulamento interno da própria instituição escolar. Porém, há também aqui o tal chamado princípio do dever de cuidado e de vigilância que a escola deve ter. Efetivamente, a escola deve usar esse exemplo para criar cenários de maior proteção, condições de vigilância para que atos dessa natureza não ocorram, porque não se permite que menores partam para aquele tipo de agressões num universo de outros menores que acompanham e assistem a aqueles tipos de agressões.
Neste caso, a direção da escola pode ser responsabilizada? Se for apurada alguma negligência da parte da escola, efetivamente poderá ser responsabilizado. Muito obrigada pela sua presença aqui no Ecos e Factos, Dr. José Faria. Foram então vários esclarecimentos que se impunham em relação a esta situação. Nós ficamos por aqui e se houver alguma necessidade de voltar a falar sobre este assunto, cá estaremos. Perfeito. Rosa Albino, a partir da maravilhosa cidade de Benguela. O sol está mesmo a incidir no seu rosto. Bom trabalho, bom regresso e sucesso, Rosa. Vamos abordar então por mais detalhes relativamente a este assunto da pequena, ou talvez outros casos, porque a Rosa tem trazido situações que Benguela vive. E são vários casos. Agora, o número 2, de repente vai aparecer nessa matéria, que vamos já a seguir mostrar. O número 2.